Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante. Vamos falar hoje sobre a isomeria plana, terceira semana no quarto volume do Plano de Estudo Tutorado de Minas Gerais para o terceiro ano do ensino médio. Beleza? Bora lá. Bom, a primeira questão, né? Você deve estar se perguntando o que são os isômeros. Isômeros é quando duas ou mais substâncias elas compartilham a mesma fórmula molecular. Porém, elas se apresentam de formas diferentes na estrutura, né? Então, tem um rearranjo desses átomos, mas eles são os mesmos, de alguma forma, que é a fórmula molecular. Então, lembrando, a fórmula molecular é aquela que descreve o número de átomos de cada elemento numa molécula. Então, por exemplo, no etanol, a gente tem 2 carbonos, 4 hidrogênios e 1 oxigênio. Mas essa também pode ser a fórmula molecular de outros compostos. Fórmula molecular de outros compostos. Quando isso acontece, temos a mesma fórmula molecular para mais de um composto, a gente chama esses compostos de isômeros. E a isomeria ela pode ser classificada como plana ou espacial. E por que isso é importante? Porque cada isômero ele pode ter estruturas, além da estrutura diferente, ele vai ter propriedades diferentes e é necessário estudar cada uma dessas propriedades. Por exemplo, em medicamentos, uma estrutura espacial diferente para compostos pode fazer com que uma delas pode ser ativa no nosso corpo, auxiliando, né, nossas células no desenvolvimento de alguma coisa específica, ou pode não ser prejudicial, ou pode ser prejudicial de alguma forma. Então é muito importante estudar todos esses isômeros, né, na química. Então ele trouxe um exemplo de um isômero, né? Esse seria um isômero funcional, a gente já vai ver quais são os tipos deles. Mas se vocês repararem, temos 3 carbonos, né? Nesse cinza mais escuro, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. No primeiro composto, o oxigênio está com um hidrogênio e a gente tem ali no carbono, no primeiro carbono, a falta de um hidrogênio. Ele não está com 3, então muito provavelmente essa ligação é dupla entre esses dois carbonos. E já na segunda estrutura, a gente tem um oxigênio sem hidrogênios, então esse oxigênio está com ligação dupla com o carbono. E agora a gente tem um hidrogênio ligado ao carbono que estava na posição 1, beleza? Então é um tipo de isômero, né? Um exemplo de isômeros que eu trouxe para vocês. E quais são os tipos de isômero? Temos 3 tipos principais, vamos falar primeiro só desses nessa aula, beleza? Que é o isômero funcional, os isômeros de cadeia e os isômeros de posição. Vamos para os exemplos. A isomeria funcional acontece quando a gente tem a mesma fórmula molecular, mas temos funções orgânicas diferentes. Nesse caso, por exemplo, no primeiro composto a gente tem o etanol, que é um álcool. No segundo composto a gente tem o metoximetano, que é um éter. E ambos têm a mesma fórmula molecular, C2H6O, certo? Então não modificamos a fórmula molecular, mas modificamos a estrutura e a função orgânica que a gente tem nesses compostos. Outro exemplo de isômero funcional é o propanal ou a propanona, que tem a fórmula C3H6O. A gente só mudou, nesse caso, aonde se encontra a ligação dupla, né? A ligação dupla desse composto. Antes ela se encontrava na extremidade, e por isso era um aldeído, e para a propanona ela se encontra no carbono central, e por isso uma cetona. Os isômeros de cadeia, trouxe um exemplo aqui, do ciclopentano. O ciclopentano ele tem fórmula molecular C5H10. E ele forma um ciclo, né? Faz todo sentido. O metilciclobutano tem então um ciclo de 4 carbonos e um carbono, um metil, né? Ramificado desse ciclo butano. Então a gente também vai ter a fórmula molecular C5H10. Então foram duas formas diferentes da mesma cadeia se apresentar. E olha que a gente ainda pegou uma cadeia simples, né? Que é
cicloalcano. Vamos para a isomeria de posição. A isomeria de posição é mais fácil assim, entre aspas, de identificar. A gente percebe a mesma ramificação ou a mesma posição ou a mesma função orgânica, mas em locais diferentes na molécula. O primeiro exemplo, a gente tem o metil no carbono 4 e no segundo exemplo ali, a gente tem o metil no carbono 2. Então essa é uma isomeria de posição. Para finalizar, agora que vocês estão terminando o terceiro ano, né, pessoal do EJA, vamos deixar uma frase do Arthur Vitor, que é: o fim é apenas o começo de uma nova história. Gosto bastante dessa frase e espero que você consiga pensar sobre isso também. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que estão estudando pelo PET. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, quem sabe eu não posso te ajudar. Até a próxima aula e tchau!